2, 3, 4. Bom, pessoal, agora a nossa segunda parte da aula não falaremos tanto sobre as relações métricas, melhor, continuaremos falando delas, melhor dizendo, mas ainda com uma certa junção de assuntos. E talvez a parte trigonométrica seja a parte fundamental dessas aplicações, porque elas vão envolver senos e cossenos. Então, por conta disso, antes da gente entrar no tópico 2, eu vou fazer uma rápida recapitulada de algo que a gente vai ver no módulo 16 ainda, tá? Mais lá na frente. Digamos que lá a gente vai falar de tudo que a gente puder falar, sabe? Que a gente fala... foi tudo que eu podia falar. E a gente vai fazer isso no módulo 16. Aqui a gente vai rapidamente relembrar, mas assim, eu acho que tem boas notícias, porque são coisas que vocês com certeza já viram ali no nono ano, no primeiro ano, talvez até no seu terceiro ano aí, como é que tá, não sei como é que tá isso aí, beleza? Mas vamos relembrar um pouquinho aí, principalmente essa tabelinha. Era a tabelinha das relações trigonométricas. Essa é que, digamos assim, qualquer prova não tem a obrigação de fornecer, então você vai precisar gravar esses valores, tá? Aí tem vários macetes pra galera gravar, né? Porque, de fato, tem uma repetição aqui, que é assim, 1, 2, 3, 3, 2, 1, sempre todo mundo sobre 2, então são sempre frações, e é raiz quadrada em quem não tem 1, então aqui fica raiz aqui raiz de 3 sobre 2, aqui raiz de 2 sobre 2, meio e meio, beleza? Para tangente, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, então raiz de 3 sobre 3, pulou um muro, ficou aqui, sem o 3, beleza? Tá. Essa é uma tabelinha que você vai precisar gravar. Não sei se é uma boa ou uma má notícia. Se você já gravou, menos mal, menos uma tarefa, beleza? Mas eu queria falar de duas linhas trigonométricas que, de novo, a gente vai falar sobre isso bem mais profundamente. E assim, com mais calma também. Mas, não sei se você lembra o que significa seno ou cosseno, né? Seno e cosseno são linhas trigonométricas, que a gente pode, inclusive, tirar esses valores, essa relação, através do que a gente chama de ciclo trigonométrico. Ele diz as mesmas informações aqui, só que de maneira bem mais complexa. Então, tem bastante significados aqui, acho que é importante a gente relembrar. A gente consegue até falar da tabelinha, prometo. Bom, a gente tem essa relação aqui, que esse eixo horizontal, que seria tipo o eixo X, né, do Descartes, sabe? Então, assim, a gente teria o eixo X, supostamente trocado por cosseno, pela linha trigonométrica cosseno, e o eixo Y vertical seno. Aí tem a galera que grava, né, que tá deitado, tá com sono, em pé ou tá sem sono. Sem cosso. Enfim, se esse é bom ou não, eu não sei, você julga, mas enfim, a galera grava assim. A gente simula aqui uma circunferência de centro aqui, né, na origem, no 0, 0, eu sei, a minha não tá no centro, mas assim, né, finge. E a gente pode falar também de uma circunferência que a gente diz que ela é unitária, né, ela é de raio 1. Tranquilo? Essa circunferência aqui centrada nos eixos é justamente para a gente conseguir dividir em 4 pedaços. A gente acaba dividindo em 4 pedaços, que a gente chama de quadrante, né? Então a contagem começa daqui, então, positivamente. Então a gente aqui tem o primeiro quadrante, aqui o segundo quadrante, aqui o terceiro, aqui o quarto. Sim? Aí, por exemplo, esses três ângulos que a gente estava falando ainda há pouco, eles são, por exemplo, ângulos do primeiro quadrante, né? São menores do que 90. A marcação acaba ficando assim, né? Então a gente tem 0 graus aqui, 90 graus, 180 graus, 270, e aqui é o ponto compartilhado entre 0 e 360 graus. Beleza? Aí, por exemplo, a marcação do que dá meio é, por exemplo, do seno de 30, né? Aí a gente pode malandramente... ali tava mais com cara de... sei, de 45. Acho que o 30 tá mais pra cá, sim. Esse aqui é o 30 graus. Aí a gente tem a relação de que isso dá meio, né? Ou seja, o que significaria isso? Por que no 30 o seno dá meio e o cosseno dá raiz de 3 sobre 2? Aí eu ver se você me entende. Porque quando a gente fala do seno de 30, o seno é qual? É o em pé, não é isso? Aí aqui tá batendo no meio. Lembra que a gente falou que essa circunferência tem raio 1? Então, esse pedaço daqui até aqui vale 1. Por isso que o seno de 30, quando bate no eixo do seno, o 30 bate no meio. Por isso que seno de 30 dá meio. Tá. Agora um outro. Por que o cosseno de 30 dá raiz de 3 sobre 2? Só lembrando, tu conseguiria mais ou menos ter uma ideia de quanto que é a raiz de 3 sobre 2? Bom, a raiz de 3 é 1,7, 1,72. Bom, de qualquer maneira, 1,7 está valendo. 1,772 dividido por 2, e a gente teria um 0,85. Então, um pouco mais do que meio, mas não chega a ser 1. 0,80 e pouco. 0,8. Vamos lá? 0,8 é quase 1. Então, por isso que o cosseno de 30, quando bate no eixo dos cossenos, ela é bem perto do 1. Não chega a se bater nele, mas ela... Sim? Essa é a representação do cosseno. Então, esse tamanho é o cosseno de 30. E esse tamanico aqui é o seno de 30.
beleza? Aí a gente pode tirar várias outras, né? A tangente, por exemplo, seria um eixo aqui, mas a gente vai falar disso mais profundamente mais pra frente. Falei bastante mais numa mesma frase, né? Mas eu quero chamar a atenção uma última coisa antes da gente entrar nessas relações quaisquer para triângulos. Eu queria falar de uma última coisa, que são os ângulos do segundo quadrante, que eles vão aparecer bastante. Como a gente está falando, né? A UERJ é uma prova que cobra essa relação, quase que todos os exames, pelo menos um deles, né? Ali dos cossenos, ela trabalha com cossenos obtusos, ou seja, cossenos maiores de 90, que geralmente caem no segundo quadrante. Não que seja uma regra geral, mas assim, geralmente, é um padrão da prova mesmo. Então a gente pode falar um pouquinho disso, né, desses ângulos do segundo quadrante, que de maneira geral a gente pode representar por 180 menos θ. Vê se tu entende essa relação genérica, né, mesmo sem saber quem é o θ. Porque 180 é justamente a marcação limite do segundo para o terceiro. Então qualquer ângulo que eu subtrair, tá, com condição de que esse ângulo seja, né, menor do que 180, a gente vai ter, enfim, uma relação de segundo quadrante com certeza, tá? Bom, de qualquer maneira, se você não entendeu isso, a gente pode simular uns ângulos aqui, por exemplo, de θ e ver o que acontece. Mas, de qualquer maneira, ver essa relação do 30 aqui, já que a gente tinha marcado ele, me ajuda aqui numa parada. Essa marcação do 30, ela pode se dar aqui também, né? Ou seja, o 30 graus, aqui, a gente meio que prolongar esse segmento. O que está acontecendo aqui? Vamos lá, é um ângulo 30 isso aqui? Ou não é? Ou é alguém parecido? Tipo, primo dele? Tá. Parece zoeira, mas é isso mesmo. Esse ponto, vamos lá, a gente tem uma relação de arcos aqui fundamental para se ver. 30 graus está marcado aqui porque esse arco aqui tem 30 graus, né? Se a gente tem a marcação de que isso aqui vale 180, então esse arco também é 30, né? É um arco similar, é só você traçar aqui que você vê que esse arco, né, é oposto pelo vértice com esse arco, beleza? Então aqui, como aqui vale 30, aqui vale 180 menos 30. Entendeu o lance de 180? 180 menos um ângulo. 180 menos 30, isso aqui seria 150. Então o 30 tem uma relação direta com 150. Uma relação direta de quê? De que, por exemplo, quem é que vai ser igual a meio também? Bom, o seno de 150. O seno de 150 vai dar igual ao seno de meio. Igual ao seno de 30 que dá meio. Que era o que eu estava falando aqui. O seno de 180 menos θ vai ser igual ao seno de θ. Alguns exemplos aí para você. Por exemplo, o seno de 120. 120 é 180 menos quem? 180 menos 60, né? Então, o seno de 120 vai ser seno de 60. Meio que uma relação de ângulos suplementares, ângulos que somam 180, eles têm o mesmo seno. Beleza? Tá. E pro cosseno, o que aconteceu? Não sei se você percebeu. Esse 150 no cosseno, ele tem o mesmo tamanho, só que ele vai estar pro lado de cá. Vê se tu entende. Se aqui fosse o zero, central, aqui pra direita é 1, então pra cá é menos 1. Então por isso que ele vai ter o mesmo tamanho, ele tem, digamos assim, o mesmo módulo, só que com o sinal trocado. Ou, se você quiser, o sinal, ele tem o mesmo tamanho de sinal negativo. Então justamente o cosseno aqui vai ser menos cosseno de θ. Então, o cosseno do suplementar é sempre menos o cosseno do outro. Por isso que aí você vai ter, cosseno de 150. Cosseno de 150 é quem? Tenta encaixar 150 aqui. 180 menos quem dá 150? 30. Então, isso aqui vai ser igual a menos cosseno de 30. Se você quisesse direto, você pode usar a tabela que você tem, meio que convertendo ângulos rapidamente, sem precisar ir no ciclo, marcar lá, ver quanto que vale, ou fazer qualquer tipo de adição de arcos, enfim, dá pra fugir às vezes. Beleza? Só um adendo aí, a gente vai falar muito sobre isso. Mas, falei que ia falar pouco, falei 8 minutos. Mas eu acho que é bom, falar é bom, né, gente? Esse momento aí de reclusão, falar é bom. Então falem bastante mesmo, procurem fazer isso. Falar um pouquinho dessas duas relações. A primeira é a lei dos senos, tá? Que fala de uma proporção constante entre... Eu vou anotar até essa aspas, porque eu acho que vale a pena, meio que uma definição assim. A razão do lado oposto pelo seno do ângulo oposto é constante. É como se fosse uma condição de existência. É constante. Essa é a lei dos senos. E aí é uma relação que funciona para qualquer triângulo mesmo. Sim, esse triângulo, por isso que a gente fala nessa parte da aula, né? Por que é um triângulo qualquer? Qualquer de verdade, assim. Não precisa ser triângulo retângulo, não. Pode ser um triângulo
mais feio que você tiver, né, a concepção de feio que você possa ter ou não. Eu particularmente acho todos eles bonitos. Mas assim, né, sem brincadeiras, você pode aplicar essa relação para qualquer ângulo, sabendo os ângulos dele. Aí entra uma parada que eu tenho que te confessar, tem meio que um macetinho para tu saber quando que tem que usar a lei dos senos. Te garanto que a lei dos senos é bem menos importante que a lei dos cossenos, que é que a gente vai falar já já. Mas vamos lá. Se eu te recomendo usar a lei dos senos, quando justamente você tem dois ângulos e um lado. Quando você quiser descobrir um segundo lado e tem dois ângulos já, e tiver um lado, ou tiver já dois ângulos e quer saber um lado, desconfie já. Tipo assim, tem dois ângulos num triângulo, e ele quer alguma coisa relacionada ao lado, tenta buscar essa outra informação do lado, ele vai te dar isso, vai tentar ele, né, enfim, faz parte da avaliação suposta, ele vai tentar te enganar, né, nessa informação, mas se você conseguir descobrir um lado, pronto, você vai ter, como é uma relação constante, a relação da divisão, né, do lado pelo seno do ângulo oposto, ela é constante, então se você descobrir um lado, você descobre o outro, se você, né, tendo previamente os dois ângulos. A gente também pode fazer algumas questões quanto a isso, eu vou fazer, inclusive, naquelas da folha Z. Mas eu vou só marcar esses ângulos aí, e a gente tem essa relação mais completa. Ó, vou marcar esse ângulo aqui, esse e esse. E escrever basicamente essa definição aí que a gente tem. Essas aspas. Ó, então vai ser assim. Chamar esse lado de A, esse lado de B, esse lado de C, que ficaria assim. O lado A sobre o seno do ângulo A, ou seja, o ângulo oposto ao A, é igualzinho ao lado B sobre o seno do ângulo B. E isso é igual ao C sobre o seno do ângulo oposto a ele, que é o C. E não sei se você ficou curioso ou curiosa quanto a essa relação de circular, né, que tem tangenciando aí, né? O tangenciano não. Tocando em 3 pontos aí dos 3 vértices, né? Seria uma circunferência circunscrita, circunscrevendo o triângulo. Essa relação, ela vai se dar justamente quando, supostamente, né, quando for conveniente para você, caso você tenha uma circunferência relacionando, né, circunscrevendo um triângulo, lembre-se que tem uma relação também que é a seguinte: para a circunferência circunscrita, ou seja, que está do lado de fora do triângulo, de qualquer raio R, essa relação sempre pode ser igual ao seu diâmetro, sempre igual a 2 R's. Então, Kaique, quando eu vou usar, cara? Quando for conveniente mesmo, assim, se tiver uma circunferência que por algum motivo tá circunscrevendo, com essa característica mesmo, tá? Ou seja, circunferência do lado de fora. Não é inscrita, é circunscrita. Show? Aí pode ser, enfim, útil em algum momento, não sei quando. Mas lembre-se dessa. Eu acho uma informação importante. Não mais importante do que a lei dos cossenos, tá? A lei dos cossenos eu acho que é, sim, até pensando na prova do Enem, na prova da UERJ, e pensando mesmo em, sabe, coisas que você tem que estabelecer como prioritárias. Porque assim, tem algumas relações que você vai acabar não gravando, ou você vai acabar não dando a prioridade, porque você sabe que é um detalhezinho, é uma parada que, sabe, a probabilidade de você se encrencar é menor com esse detalhe do que com uma coisa que é, sabe, muito mais basal, assim. Lei dos cossenos eu acho que é uma delas, assim, é uma relação que faz você, talvez, mudar de patamar mesmo, né? Assim, você consegue, sabendo a relação de lei dos cossenos, com certeza vai ter uma relação com ângulo obtuso, e a lei dos cossenos ela costuma dar muito certo, porque é uma relação que no final é vezes cosseno θ. Então, se você por algum acaso tiver triângulo, isso vai acontecer. Se você tiver algum triângulo obtuso, isso vai acontecer, se tratando de UERJ, se tratando do Enem, dessas 2 provas, com certeza. Então a gente pode ter uma relação que pode, de fato, fazer a gente acertar mais uma no caso da UERJ, ou, sabe, acertar uma questão que não era tão fácil assim, que já era média e na TRI valeu alguma coisa. Show? Eu acho que lei dos cossenos pode ser. Bora, lei dos cossenos. É uma relação, por exemplo, que eu te daria a forma de usar, né? Quando usar? Quando você tiver o contrário da lei dos senos. 2 ângulos, 2 lados e um ângulo. Então eu te recomendo desconfiar. Se você tiver, por acaso, 2 lados e um ângulo, manda ver, porque provavelmente a lei dos cossenos vai te ajudar bastante. É uma relação que ela parece uma correção ao Pitágoras, porque a princípio ela começa assim: a ao quadrado
igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Até fiz de verde, até esqueci. B ao quadrado mais c ao quadrado. Mas como é uma relação que funciona para qualquer triângulo, isso aqui não vale, né? Isso aqui só vale para o triângulo, né, retângulo. Então ela tem um menos 2bc cosseno θ. Eu vou fazer o seguinte. Eu estou colocando a relação, mas não coloquei vértice nenhum, né? Só para você seguir aí. Entonces. Estou chamando esses lados aqui de A, B e C. E o ângulo θ que a gente está usando, é até interessante falar sobre ele, que ele dá uma boa centralizada, que é assim, sempre esse primeiro lado vai ser o lado oposto ao ângulo que você vai supostamente trabalhar lá no final no cosseno θ. Então, o ângulo que você já tiver na maldade, vai falar, vou fazer uma lei dos cossenos com esse ângulo, porque, pô, eu já tô ligado que 150 do 30, o Kaique falou, papapá, beleza. Mas lembre-se de que o primeiro lado que vai ficar isoladão, tipo A ao quadrado, ele vai ser o lado oposto a esse ângulo lado final, tudo bem? Então vai ficar A ao quadrado igual aos outros dois lados ao quadrado somados, né, o somatório deles ao quadrado, menos 2 vezes BC, 2 vezes, lembra, se você quiser gravar uma forma, 2 vezes BC seriam os dois lados que formam esse ângulo, sempre. Sempre esse produto vai ser dos dois lados que formam o ângulo. Esses estão convergindo no mesmo ponto, no vértice, eles formam o ângulo. 2 vezes BC e o cosseno do ângulo θ, que é aquela história lá do ângulo que está oposto ao lado. Beleza? Aí tem uma galera que grava, e assim, aí nesse momento eu me exponho um pouco. A galera grava um macetinho. Eu não sei se vocês vai ajudar muito, porque de fato, não sei se vai ser da época de vocês ou do gosto de vocês, né? Mas a galera costuma gravar essa relação através de uma música dos Beatles, Hey Jude. Não sei se alguém conhece. Mas aí pode adaptação, né? Então conheça já depois, mas já vai conhecer para quem não a relação direta, né? Seria Hey 2, B2, C2, menos 2BC, cosseno θ. Aí você pode gravar assim, momentos mais de exposição, né? Mas assim, como a gente tá em quarentena, a gente tá fazendo coisas como essas, poderão perceber, né? Enfim, brincadeiras à parte, gente. Essa é uma relação que eu acho que vale a pena. Eu vou indicar algumas questões dessa apostila atual para você fazer e aplicar isso, mas eu também vou fazer uma no final. Então aguarda aí que a gente vai ter esse momento, beleza?